Paz de Deus a todos e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja dentro dos vossos corações. Bom, hoje nós vamos fazer mais uma análise, mais uma vez, uma pregação do Jardim Yara, do ancião, né? Aquele ancião que volta e meia distorce alguma coisa, ele prega assim, com bastante eloquência para seduzir as pessoas. Mais uma vez... Vamos ter mais um capítulo da novela, porque isso já virou uma novela mexicana, né? Do Jardim Yara. Eu tô com dó daquele povo dali daquela igreja, né? Porque o tanto de erro que esse homem ensina, não acerta uma, meu filho. Ô, meu filho, lê a Bíblia, um capítulo por dia antes de você dormir, garanto que você termina o ano zerando a Bíblia. E não vai perder em nada com isso. Verdade. E os pontos que a gente aborda aqui, tá? Não são nem tantos nas Sagradas Escrituras, fazendo debate bíblico. Não é nada disso. São coisas pequenas, assim, sabe? De coisa de criança mesmo. Coisas de criança. Discordâncias verbais e quando a gente vai observar, fez uma salada. Quer ver? Eu vou mostrar pra você. Na verdade, não dá nem pra fazer debate bíblico com essa criatura. Porque ele não conhece da Bíblia. O que você vai discutir com essa pessoa? Você vai falar A, ele vai entender Z. Você vai falar C, ele vai entender M. Então não dá, né? Então estamos aqui para fazer essas análises. Se você concorda, bem. Se você não concorda, amém para você também. Nós vamos continuar fazendo da mesma forma. Então vamos lá, vamos pro primeiro áudio. São 3 áudios. Eu vou pedir para você ficar conosco até o final. Vamos lá. 3 groselhas. 3 groselhas. Porque alguém, há 3 dias desta palavra vai ouvir essa gravação. Deus está me mandando pregar assim. E a hora que ouvir, vai ouvir isso aqui. 3 vezes tu caiu, mas o justo, 7 vezes ele cai, 7 vezes Deus levanta. Aqui, eu só queria mostrar para vocês o seguinte, que ele fala que daqui 3 dias alguém vai ouvir essa gravação, mas o ministério é contra a gravação. O que você acha? Claro, inclusive tem tópicos falando que é proibido se gravar a palavra, mas ele prega ali abertamente, sabendo ele que tem alguém gravando. Então ele fala ali, daqui a 3 dias alguém vai ouvir. Outra heresia, que na congregação, eles falavam assim, que a gente não pode comer de palavra gravada, porque é pão requentado. A gente tem que estar no culto para comer do pão quentinho. Mas esse daqui, ele tá assando o pão e vai mandar requentado para alguém. E ainda de forma distorcida, né, irmão? Nem para passar uma manteiga no pão para mandar. Tá aqui, tópico de ensinamento 2011. Esses caras, eles se reúnem no braço com o teu dinheiro, com a tua grana. Come no seu dinheiro. Eles vão até para shopping. As esposas dos caras vão até para shopping com o teu dinheiro, tá? Já vi muitas lá no Brás, lá andando lá com as mãos, ó, cheias de sacola, enquanto os maridos tá formando lá tópico para mandar na sua vida, fazer você dar mais dinheiro para eles, e você ainda diz amém para isso. Aí ó, no tópico do ensinamento que eles, no dia 19 a 23 de abril de 2011, eles se reuniram para falar isso aqui, ó, gravação de santos serviços, de serviços santos. Não é conveniente e nem contribui para a edificação realizar essas gravações de pregações, palavra, orações e outros serviços que o Senhor nos concede. A palavra vem do Espírito Santo. Esse homem aqui, ele já fala que daqui 3 dias você vai comer dessa gravação, que eles falam que é pão requentado. Aí ele fala, a palavra vem do Espírito Santo, dirigida para aquele aquele ato e para aquele momento. E para aquele momento vem inspirada com fé para a edificação de que a ouve. Então é daquele presente na igreja. Já o gravador materializa a pregação, não produzindo o mesmo efeito no coração de quem a ouve. Esse ensinamento é antigo, da Assembleia de 88, portanto, evitemos tais gravações. Mas esse ancião, ele está falando para você que daqui 3 dias você vai ouvir essa pregação e você vai sentir essa pregação fazendo efeito na tua vida. Isso. Mas o Espírito Santo de 2011 e de 88 falou que isso é mentira. E aí? E só vamos se atentar a detalhes. A gente pega mentiroso nos detalhes, gente.
Não é na falácia ali, porque ninguém mente assim na cara dura, né? A gente pega nos detalhes. Eles falam que esse tópico é desde 88. Agora em 88 tinha internet assim fácil para todo mundo? Não tinha. Tinha gravação fácil para todo mundo? Era no toca-fita do meu carro, né? Não, mas poucas pessoas, poucas. Eu lembro quando eu era criança que era raro você ver um irmão que tinha um gravador de toca-fitas, que gravava a voz. Muito raro, muito raro. Então isso virou um tópico, sendo que era uma coisa raríssima de se acontecer lá em 88. Aí depois, em 2011, já era mais comum, né? Já era mais comum, aí eles repetiram o tópico novamente. Isso mostrando para vocês que eles usam o tópico, quer dizer, usam do nome de Deus, do Espírito Santo, para falar que ele mandou dizer para o povo de Deus aquilo ali. Mas na verdade são coisas que eles usam esporadicamente quando eles veem que há necessidade. É que nem você ter uma vassoura, um rodo e um pano na sua casa. Você usa toda hora, a todo momento? Não, você usa quando tem necessidade. É o que eles fazem com os tópicos. Eles pegaram lá em 88, talvez houve-se algum irmão ali que gravou alguma coisa e eles não gostou, criaram um tópico para né, travar o irmão de continuar gravando. Aí não se viu mais falar em gravação. Então, aí o Espírito Santo de Deus ficou caladinho, não, vou ficar quietinho aqui. Tal. Aí quando foi em 2011 apareceu alguém gravando de novo, o Espírito Santo, opa, não pode, para que dá trabalho para fazer, né? E aí o que acontece? Pegou e falou assim, fala pro povo de novo, parar de gravar. Mas hoje o Espírito Santo, ele olhou e falou assim, sabe uma coisa, eu preciso me modernizar. Então agora não precisamos mais gravar palavra, né? Agora é na internet, agora é na televisão, na quadradona do capeta que vocês falavam, né? Agora vocês estão lá. Agora sim, o capeta tomou conta do trono mesmo. Porque agora vocês estão lá dentro da TV. Agora eu vejo o capeta na TV mesmo. Mas você sabe por que eles fazem isso? Porque é o seguinte, quando você, naquela época do toca-fita, que eu sou dessa época, né? Eles perceberam que as pessoas estavam começando a distanciar da igreja e a coleta começou a diminuir por conta disso daqui, ó. O cara ficava em casa, ao invés dele ir pro culto, ele ficava em casa ouvindo hino, ouvindo pregação. E aí ele ficava, ele percebia que ele não precisava mais do culto. Que ele podia ouvir uma pregação lá e acreditar naquela palavra requentada que os caras falavam. E aí o cara não ia pro culto e não dava cascalho, money, o cara não dava. E aí os caras foram lá e fizeram um tópico de ensinamento para quê? Para prender você dentro da igreja. Não, você precisa vir aqui e escutar a nossa palavra. Porque a palavra, ela tem que ser da nossa boca na hora, naquele momento, senão não vai cumprir. Porque não era pão requentado. Então quer dizer, a Bíblia foi escrita há 2000 anos. As Sagradas Escrituras foi escrita há 2000 anos. Teve cara que teve há 5.000 anos, 4.000 anos atrás, tem escritos do cara nas Sagradas Escrituras. Eu acredito no cara de 2.000 anos atrás, de 5.000 anos atrás, e eu não posso acreditar, por exemplo, numa palavra que foi pregada há 3 dias. Então, e aí? Como é que fica esse negócio? E sem dizer que eles falam isso, porque para incentivar as pessoas irem na igreja e não faltar nos cultos, porque assim, a lavagem cerebral tem que ser diária, gente. Porque se 3 dias que você ficar assim ir na igreja, você já vai se libertando da abstinência ali de ficar ouvindo aquela lavagem. Então o que acontece? Eles querem que você esteja lá de domingo a domingo, né? Porque o diabo ele não tira férias, ele não tira folga, e você também não pode tirar, né? Então o que acontece? Você tem que estar lá de domingo a domingo. Aí, o que eles pegam? Fala assim, você não pode escutar a palavra gravada, você está escutando o pão requentado. Então, vamos rasgar a Bíblia, porque a Bíblia também seria um pão requentado. Porque a gente está lendo um texto que foi escrito há 2.000 anos atrás, é mais fácil, então nós deixar a Bíblia de lado e seguir somente as profecias. Mas aí eu também trago o seguinte, profecia da palavra, vamos só dar atenção para a profecia,
Então isso você não precisa também ir na igreja. Você pode ir numa cartomante, você pode ir lá nas mulheres que lê bola de cristal. Todas estão fazendo a mesma coisa que a profecia faz. É a mesma coisa. Que é adivinhar o teu futuro. Você quer saber se seu futuro vai ser bom? Você quer saber? Ah, eu vou ter um emprego bom, senhor? Vai, estuda. Estuda que você vai ter um emprego bom. Ah, senhor, eu quero ser promovido na minha empresa. Será que eu vou ser promovido na minha empresa? Vai, se você não atrasar, trabalhar direitinho, fazer o teu trabalho, não pedir a morte do teu patrão só porque ele exigiu de você alguma coisa, você vai receber promoção também. Ah, senhor, eu vou ter um bom casamento? Vai, a hora que você casar com quem você ama. Você não casar com aquele ali só porque é bonitinho, parece um anjinho, tem os cabelinhos enroladinhos, o olho azul. Você pegar e casar com quem você vê que vai te respeitar, vai ser seu ombro amigo, vai ser seu braço direito. Mesmo que ele ali não é tão bonito, não importa. Beleza, não se põe na mesa, né? Tem um monte de casamento aí de gente bonitinha que casou e hoje já não estão mais juntos. E eram lindos, né? Era o casal quase Barbie e Ken. Era o casal Barbie e Ken da igreja. Hoje já não estão mais juntos. E aí? Não adiantou de nada. O caráter, a moral de uma pessoa não se mede pela beleza dela. Tá bom? Então você quer saber do seu futuro? Faz hoje. Faz hoje que amanhã você vai saber o que vai acontecer no seu futuro. Não precisa ninguém adivinhar não. Tá? Ah, será que eu vou até o fim? Vai. Se você não roubar, não mentir, não enganar, sabe? Não ficar de safadeza na prostituição, né? Aí você vai chegar até o fim. Você vai ter direito à salvação. Isso não precisa ninguém adivinhar. Isso é você já sabe o que você tem que fazer. Então, faça por onde hoje para amanhã você ter um futuro bom diante de Deus. Tá bom? É isso aí. Agora eu vou passar para o segundo áudio. Vamos lá. Segunda groselha. Depois da aparição que foi para as mulheres, primeiro tudo isso o Senhor quis fazer para provar que na graça do Senhor Jesus não existe o machismo. Até o Senhor deu de falar no culto passado de uma irmã que sofreu com o marido, mas que Deus falava para ela não largar dele. Não que nós do ministério apoiamos violência, jamais. O esposo judiar da esposa ou vice-versa, não. Aqui é o caminho da paz e a irmandade fica na comunhão, que aonde tiver esse espírito dentro das casas, poderoso é o Senhor de mandar embora. E se tiver faltando caráter em alguém também, que está judiando do seu cônjuge, o Senhor pode parar na frente dessa pessoa, encher ele de temor e esse mal vai embora em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vocês entenderam o que ele falou aqui? De 100% daquilo que ele falou, eu até que concordo com ele, que ele falou assim, olha, se tiver um casal aqui que está passando uma situação que você se levante contra a tua mulher, levante a mão contra a tua mulher, que Deus possa se colocar na tua frente. Eu discordo. Eu discordo. se você... Ela é mulher, ela pode falar com propriedade, né? Se você tiver tendo problema com seu marido e ele está sendo violento com você, 190 para ele. É isso que você tem que fazer, tá? Para ele ser chamado lá na delegacia, não vai ser preso não, fique tranquila. Eles não prendem qualquer bosta assim de primeira não. Eles vão pegar, vão chamar o caboquinho lá, vai dar uma prensinha boa nele, e se ele não se consertar, aí da segunda vez, aí já é reincidência, aí ele vai preso. Então, mas tudo bem, é verdade. Eu tenho que concordar contigo, é 190 mesmo, ele tem que falar, mas eles nunca vão falar isso em cima de um púlpito, numa pregação de palavra. Eles nunca vão falar isso. Pelo amor de Deus, é só parar pra pensar. Eu tenho uma loja. Aí eu vendo lá umas peças lá, meia falsificada. Você acha que eu vou falar pra você, quando entrar na minha lojinha, falar assim, ó, essa peça aqui é original, mas essa outra aqui é falsificada. Você acha? Claro que não. Eu vou falar pra você, todas as peças é original, é tudo de verdade, é tudo certinho. É a mesma coisa. A congregação, ela quer mostrar pro povo que todo mundo lá dentro é santo, é verdadeiro, é puro, e não é nada disso. Tem os santos? Tem. Tem os verdadeiros? Tem. Mas é uma minoria, infelizmente. Então, mas o que eu quero mostrar nesse áudio aqui é que foi tudo lindo e maravilhoso, certo?
Ele falou assim que Deus ele não é machista. Ele falou assim na que verdade, ele falou que a congregação assim, não é machista. É, que a congregação não é machista. E aí ele conta o testemunho de uma irmã que essa irmã sofria com o marido, ia buscar a palavra e Deus falava para ela não se separar. Vejam só. Então Deus é machista. Olha só, eu vou colocar novamente esse ponto para vocês entenderem. Ele falou muito bonito. Seduziu a igreja com a palavra assim, olha, aqui não tem machismo. Olha, Deus vai parar a situação que está acontecendo. Isso, muito legal. Ok. Mas teve um pequeno trecho que ele falou. A irmã veio buscar a palavra e Deus falou que não era para separar. Olha só. Que na graça do Senhor Jesus não existe o machismo. Até o Senhor deu de falar no culto passado de uma irmã que sofreu com o marido, mas que Deus falava para ela não largar dele. Não que não... Tá vendo? Deus falava para não largar dele. Aí ele percebeu que ele errou. Porque ele percebeu que ele errou. É incoerente, porque se a graça que eles pintam, eles dizem que a graça é a CCB, como é que a graça de Deus diverge da opinião de Deus? Deus falava para a mulher não se separar, mas a congregação é contra a violência. Então ali havia-se um choque de opinião entre a graça e Deus. Gente, é o seguinte... eu não gosto muito de falar desse assunto não, porque eu vou logo para as cabeças. Não tem essa não. Irmã, se você estiver sofrendo com o marido, tiver nesse caso de violência, procura um 90 mesmo. Não tenha medo não. Ele vai levar uma prensinha boa, entendeu? Para ele virar homem e tratar você direito. Porque se ele não quer continuar com você, que ele vai viver sozinho. Mas usar de você de saco de pancada, não aceite. Não aceite mesmo. Tenha dignidade. Eu já fiz vídeo contra machismo dentro da CCB, porque o machismo, é bom a gente pegar e lembrar disso aqui. Machismo não é só quando você leva uma pisa, não. Machismo é quando você trabalha, o marido quer dominar o seu salário. O salário é teu, quem tem que decidir o que vai fazer com ele é você. Tá bom? Não esquece das continhas em casa, de ajudar, mas quem decide é você. Tem o machismo também, que é uma forma de ficar ali, trabalhando no psicológico, diminuindo a pessoa. Não se sinta diminuída por ninguém. Você é importante, entendeu? Não deixe ninguém te diminuir. Nunca, jamais deixe isso acontecer, tá? Tenha amor próprio. Lembre-se que você é o templo do Espírito Santo. Você carrega o Filho de Deus dentro do coração. Você é a pessoa mais importante do planeta Terra. Não importa se o outro vê em você beleza, se você tem condições financeiras, não importa. Você carrega a coisa mais importante no mundo, Deus no seu coração. Então, não deixe ninguém te diminuir. Por favor, se precisar, peça ajuda. Mas não passe por isso. Não passe, muito menos por conta de religião. Sabe por quê? Já teve casos de irmã que fez isso. De pegar e continuar ali, porque Deus fala pra mim não me separar, então eu vou virar saco de pancada mesmo. Fica ali apanhando, e já teve irmã que morreu. Morreu na mão do marido, e a congregação fez o quê? Abafou. Ninguém. Não fala, sabe por quê? Porque a congregação tem que mostrar pra todo mundo que ela é santa. Meu gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aquele caso que aconteceu, não vamos contar nomes, mas aquele caso que aconteceu com aquela mocinha que casou com o filho de um cooperador que é policial. Ah, sim. Aqui na nossa região teve um caso, isso eu acompanhei de perto. Eu conheço a pessoa, sei onde ela mora, entendeu? E ela era casada com o filho de um cooperador. Aí o filho desse cooperador era a polícia militar, né? Porque assim, gente, muito respeito pela polícia militar, pela polícia do estado de São Paulo, faz um grande trabalho, um excelente trabalho na segurança pública, porém tem tem lá as laranjas podres lá dentro. E essa criatura, esse filho desse irmão, era uma dessas laranjas. E um dia essa moça, ela grávida já de 7, 8 meses, ela chegou em casa, que ela tinha ido no médico com a mãe dela, e ela chegou na casa dela, junto com a mãe dela, e encontrou ele lá com um monte de homem fazendo farra dentro de casa. Fazendo farra, brincando, conversando ali,
bebendo, sabe? A água de passarinho, que passarinho não bebe, né? E aí o que acontece? Ele começou, ela na verdade foi reclamar com ele sobre aquela bagunça, porque ela chegou cansada, né, com aquela barrigona, e ter que ir limpar a casa. E aí ela ficou chateada, foi reclamar com ele. Sabe o que ele fez? Ele pediu perdão pra ela, ele pediu desculpa pra ela, ele falou, ele prometeu que não ia fazer mais aquilo com ela. Não, ele deu foi uma bela de uma surra na irmã, na moça. Essa moça ficou internada vários dias, ela quase perdeu o neném, os seus rins paralisaram de tanta pancada que ela levou, entendeu? Ela quase morreu, mas graças a Deus, ela sobreviveu, a filhinha dela nasceu, ela se separou daquela criatura, ela teve dignidade, se separou dele, entendeu? E hoje ela vive em paz. Tá casada novamente com outra pessoa e vive muito bem, a filhinha dela tá aí muito bem também. E o ministério, o que aconteceu? O ministério, sabe o que fizeram? Marcaram uma reunião, né? Porque eles são tão covardes que eles não vêm sozinhos, eles vêm de tropa, né? Eles vêm de tropa, só sabem andar em ruma que nem pulga. Aí marcaram uma reunião, onde tinha lá quase 50 cooperadores e ancião, e ele com a esposa lá e a mãe, e a moça foi só com a mãe dela. Mas surraram essa moça nessa reunião. Surraram nas palavras, né? Sim, surraram nas palavras, né? Não é doido de dar uma pisa e apanhar um por um. O que acontece? Surraram a irmã nas palavras, deixaram a irmã sem valor nenhum, entendeu? E deram razão pro rapaz. Por quê? Porque o cara é polícia militar, né? É igual lá o capitão lá que é capitão da polícia aí e vive aí turistando pelo mundo aí, tirando foto na frente das igrejas católicas lá e toca dentro da igreja. Entendeu? Por que ninguém tira o cargo dele? Ele ainda virou político também. Ele pegou, virou político, né? Achou pouco, ele ainda virou político. E o povo não tirou o cargo dele, não tirou a liberdade dele. Por quê? Eu vou mexer com o capitão da polícia? É mais fácil eu ter alguém do meu lado, né? Do que eu ir contra ele, né? Então é mais fácil eu ficar contra o Espírito Santo de Deus, contra os tópicos de ensinamento, do que eu tirar a liberdade do capitão da polícia, né? Então, fizeram vista grossas e assim foi. Entendeu? Aí é pra vocês verem. Aí vocês pegam e ficam aí querendo se manter com o marido violento dentro de casa pra fazer bonito pra ancião, pra cooperador, entendeu? Aí o dia que você perder sua vida na mão desse traste, aí você não reclama, tá bom? Então, se tiver sofrendo, 190, peça ajuda mesmo. E eu apoio, tá? Se precisar, pode mandar mensagem pra mim aqui, ó, no canal. Aqui tem um e-mail aí do canal. Vocês podem mandar pra mim que eu pego, eu mesmo faço denúncia, a denúncia. E não entreguem também a tua vida particular para o ancião. Sim, Você tem que ter a tua vida particular para você mesmo. Procura domar a sua própria vida. O ancião, sabe o que ele vai fazer? O ancião é esperto, ó. O cara, o que ele vai fazer? Ó? O cara está de olho na tua grana. O que ele vai fazer? Ele vai falar para você assim, olha, nós vamos fazer o seguinte, irmã. Nós vamos orar a Deus e Deus vai tomar conta. Vamos fazer o seguinte? No próximo culto nós vamos buscar a palavra para ver o que Deus fala? Aí sabe o que vai acontecer? A igreja inteira vai ficar sabendo. Igreja inteira. E aí o que vai acontecer? A pessoa lá em cima, como ela já está sabendo, ela vai pregar uma palavra e você vai comer aquela palavra. E aquela palavra vai falar assim, não se separa. Como esse ancião falou aqui, ó, não se separa. Então quer dizer, que eles falaram uma coisa, na verdade eles se exibiram. Porque eles poderiam falar para você assim, não irmã, 190, já toma aqui um advogado, já entra com o processo. Não. O que eles falaram? O que eles falam? Vamos buscar a palavra. Aí quando chega na hora da palavra, o cara fala isso aqui que esse ancião falou. Pelo menos fazer o papel de homem, né? Pegar e falar assim, irmã, chama teu esposo lá, vou aqui, vamos sentar aqui com ele, vamos conversar, vamos dar uma prensa nele aqui. Ele é servo de Deus também? Quando não é servo de Deus, tem que instruir a pessoa a procurar a lei. Agora, quando é servo de Deus, vem cá, chama o caboclo lá, dá uma prensa nele. Mas não, por que não faz isso? Porque parece que tem medo de homem. Agora, pra cima de mulher, ministério sabe crescer. A gente tem inúmeros relatos aqui, gente,
de pessoas que a irmã foi humilhada pelo ministério, foi pisoteada, sabe? Tem inúmeros casos aqui. E aí, mas contra os maridos não faz nada. Por quê? Porque é o medo de levar uma no meio do nariz. Só pode. Então, mas tem um outro, por exemplo, tem um tópico de ensinamento aqui, que é o tópico de 1961, né? Casamento sem ser da vontade de Deus, embora crentes. Entendeu? Então, assim, tem tópico de ensinamento aonde eles ensinam o moço, a moça, ir buscar a palavra para poder casar. Certo? Então, assim, por que eles se eximem de desconfirmar esse casamento? Porque foram eles que confirmaram. Foram eles que usaram a tribuna em nome de Deus e falaram: Deus confirma o teu casamento. Mas eles não vão falar para você ir lá e cancelar o teu casamento, porque senão a palavra na boca deles é inválida. O que é uma grande heresia, né? Primeiro que já começa as coisas erradas. Como é que um casamento vai dar certo dentro da congregação? Primeiro, que quando você começa a namorar, já vão lá mandar na sua vida, né? Não, você tem que namorar e casar dentro de 1 ano. Todo mundo sabe disso, entendeu? Que a maioria é instruída a casar, noivar e dentro de 1 ano. Nós passamos por essa pressão, não foi? Nós recebemos. Nós passamos por essa pressão. E seguimos a risca. Entendeu? A gente até poderia ter feito uma coisa diferente. A gente até poderia ter, de repente, angariado a nossa casa antes de casar. Só que como tinha que ser em 1 ano, não dava para você fazer. Comprar casa, fazer tudo e festa em 1 ano só. Não dava, né? A não ser que nós fôssemos ricos. Mas não éramos, então não dava. Mas seguimos a risca ali, o que eles ensinaram pra gente. Aí tá. Você conhece um moço, você tem que casar dentro de 1 ano com ele. Você acha que 1 ano dá pra você conhecer uma pessoa? Não dá, gente. A gente vive, às vezes, com nossos... por exemplo, a gente nasce e cresce com nossos irmãos. E muitas das vezes a gente se surpreende quando o irmão nosso tem uma atitude inesperada. E a gente pensa assim, poxa, eu pensava que eu conhecia meu irmão, a minha irmã, e olha o que ele fez, olha o que ela fez, olha o que ele falou, olha o que ela falou. A gente se surpreende com pessoas que a gente viveu a vida inteira. Imagina com alguém que a gente nunca viveu, que a gente conhece ali há poucos meses. Como que esse casamento vai dar certo? E outra, faz a mocidade casar dentro de 1 ano. A maior parte da mocidade, hoje em dia, não tem as mesmas condições que muita mocidade lá atrás. Hoje o emprego é mais escasso, o salário é mais difícil, comprar um terreno custa caro. Aí já faz a mocidade casar dentro de 1 ano. Aí casa, vão morar de aluguel, de repente cai no desemprego, aí tem que voltar e morar dentro da casa dos pais, porque não tem como pagar o aluguel sem ter o salário, e passa por essas dificuldades, sendo que poderia ser evitado isso. E ainda parte uma coisa pior, que é você casar com uma pessoa sem você ter certeza que você ama aquela pessoa para casar. Gente, não tem como você... quem falar pra mim que casa com uma pessoa porque ama é mentiroso. Você casa com uma pessoa porque você gosta. Porque aquela pessoa combina com você. Porque aquela pessoa comunga das mesmas ideias. Mas que você ama, você não ama. Não tem como amar uma pessoa em poucos meses. Amor se constrói dia após dia. Mas dizer que já casa amando, isso é mentira. E isso que é o problema. Porque muitas das vezes o moço e a moça se conhecem, se gostam, né? Vê ali que até alguma coisa e outra combina, mas já pega e casa, né? Para cumprir ali a regra do 1 ano. Aí depois que casa, com a convivência vai descobrindo que não ama. Um não ama o outro. Qual é o fim disso aí? Qual é o fim? O fim do casamento. E é como uma irmã conversou conosco. Quem sofre nisso, muitas das vezes, é uma criança que vem, porque também eles não ensinam para as moças que elas devem ter cuidado de ter só filho no momento certo. Eles são contra a evitar filhos, a usar métodos contraceptivos. Eles são contra. Não, o negócio deles é multiplicar. E aí o que acontece? A moça casa lançar hoje, a semente, né? A moça casa hoje, amanhã, daqui 2, 3 meses está grávida. Isso aconteceu com a gente, pessoal. Isso aconteceu com a gente. Eu fiquei gestante do meu filho com 7 meses. Entendeu? Foi Deus que deu o filho para nós? Sim, foi Deus que deu.
Mas Deus poderia dar da mesma forma um pouquinho mais para frente, se a gente tivesse tido um pouquinho mais de sabedoria. A gente talvez não tivesse sofrido tanta coisa que a gente sofreu. Exatamente. Morando de aluguel, sem condição, entendeu? Eu ainda estava estudando, estava ainda correndo atrás de alguma coisa. A gente poderia ter evitado muita coisa, entendeu? Mas a gente quis andar ali, ó, pela, né, a suposta palavra. E aí deu no que deu. Mas graças a Deus, Deus tem dado vitória, nós temos vencido. Mas não tem sido fácil, entendeu? E a mocidade de hoje em dia, muito menos ainda, entendeu? Muito menos ainda. Então a gente tem que olhar que esse negócio de pregar confirmação de casamento é a balela, gente. Inclusive, houve um tópico, na verdade um tópico secreto, né? Do Jorge Cury. E ele. O que seria um tópico secreto? O tópico secreto é aquele tópico que só é mandado para ancião. Oxe! Só para ancião. Jesus não, né? O Espírito Santo vai lá e fala assim, ó, meu filho, eu tenho uma coisa para te falar, mas você só pode contar para os anciãos. Só pro zeloso especial de boas obras. Ele colocou assim, né? Um tópico assim. Não nos envolvamos em casamento de modo a dizer na pregação que o Senhor preparou para ti esse irmão, ou preparou para ti essa irmã. Um pregador em sua precipitação, ele chama isso de precipitação, confirmação de casamento. Um pregador em sua precipitação até mencionou o nome do jovem, dizendo-lhe que determinado irmão era preparado por Deus para ela. Ela não amava o rapaz, mas casou-se por temor à pregação. Arruinou-se o casamento e o pregador caiu em descrédito. Casamento é obra de Deus nos corações dos interessados, que, sem dúvida alguma, devem sentir amor recíproco para se unirem em matrimônio. É assunto entre os dois e Deus. É o trecho da circular de abril de 2007, elaborada pelo Ministério Oficial da CCB. Mas isso nunca foi lido para as pessoas. Nunca foi lido para as pessoas. Inclusive, confirmação de casamento não existe no púlpito. Inclusive, eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo. Eu tinha um primo meu que foi pregado para ele o seguinte, que por aqueles dias, aquele mês, aquela semana ali, iria aparecer uma moça no caminho dele, e essa moça seria a esposa dele, e que essa moça viria do outro lado do rio, viria do outro lado, da outra região, de outra região. E nisso, esse primo meu, na verdade, eu não conhecia ele, nunca tinha visto ele. Ele morava no norte, né, na Paraíba, e aí ele veio aqui para São Paulo e estava lá na casa dos meus tios. Então, coincidiu que naquela semana, naquele mês ali, a gente reencontrou com esses tios meus, e aí a gente prometeu ir lá fazer uma visita na casa deles. E aí a gente foi lá, quando chegamos lá, encontramos esse primo meu. Quando ele olhou para mim, ele se lembrou da tal pregação. E aí o que aconteceu? O menino começou a achar que eu era a moça que Deus ia preparar para ser esposa dele. Mas, gente, eu não tinha nenhum sentimento por ele. Entendeu? Eu não tinha nenhum sentimento por ele. Eu estava vendo ele pela primeira vez. E aí ele colocou aquilo na cabeça, queria buscar a palavra. Eu falei, não vou buscar a palavra com você. Eu não gosto de você. Não vou buscar a palavra. Na verdade, tá morrendo de medo de Deus falar alguma coisa lá de confirmação e ele achar que eu tinha que casar com ele. E aí o que acontece? Ele ficou chateado, falou que eu estava colocando a mão na obra de Deus. Aí eu falei, eu coloco a mão, os pés, os braços, tudo, mas com você eu não caso, não gosto de você. E aí ele ficou chateado. Ele pegou, voltou pro Nordeste, lá ele conheceu uma moça e casou com ela. Mas olha pra vocês verem. Esse negócio de, eu vou casar pela palavra. Casar pela palavra, rapaz. Você tem que casar com quem você ama. E com quem você vê que realmente é uma pessoa para você viver a vida toda. Às vezes você pode amar uma pessoa hoje, mas às vezes aquela pessoa não é para você viver. Às vezes você ama porque é bonitinho, porque fala manso, mas não é uma pessoa boa para se viver. Aí, como é que fica? Então, tenha certeza. Demore 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas case com certeza, sabe? Para você não fazer vergonha para a família, não fazer a família gastar dinheiro com festa, com isso, com aquilo, para viver ali 2, 3, 4, 5, 1 ano e se separar.
né? Case com certeza. Eu mesmo vou... O meu filho, eu já falei pra ele, meu filho, você vai casar com quem você quiser. A moça pode chegar aqui com o olho só no meio da testa, não tem problema nenhum. Você ama? Então tá bom. Diante do nosso público, pergunto eu pra você. Você fez uma boa escolha? Mais ou menos. Brincadeira, gente. Não, eu acho que eu fiz uma boa escolha. Você acha? Não, eu acho assim, no gerúndio, né? Na forma de dizer. Eu fiz uma boa escolha. Por quê? O Michel não é a pessoa mais fácil do mundo. Mas eu também não sou. Então, eu tenho que ver que eu não sou nenhuma santa. Eu sou difícil também. Se encaixou, né? Mas o Michel me ajuda naquilo que tudo que eu preciso ele me ajuda. E tudo que ele precisa eu também ajudo ele. Então aqui é uma parceria forte. Não só aqui diante dos vídeos, não. Mas na vida. Como a gente participou no sábado de uma live com o irmão Bruno. Entendeu? E ele perguntou sobre essa química entre a gente. Isso aqui é o nosso normal, gente. Isso aqui é o nosso normal. A gente não está fazendo média aqui diante das câmeras, não. Se a gente tiver que quebrar o pau aqui também, nós quebra também. Diverge um do outro. Às vezes a gente tem eu tenho uma opinião, você tem outra. Sim, mas... Diante das câmeras a gente é a mesma coisa que a gente é em casa. Mas quando eu discordo dele, ele respeita a minha opinião. Quando ele discorda de mim, eu respeito a opinião dele. E assim vai. Porque não precisa a pessoa concordar comigo em tudo. Eu sei da minha verdade. Se a pessoa quiser concordar com a minha verdade, amém. Se ela não quiser, amém da mesma forma. Entendeu? Só que as pessoas dentro do sistema religioso querem que a gente concorde com tudo o que eles falam. E não é bem assim, não. Não sou piolho. Meu nome é Marcela, não é piolho, não. Não ando na cabeça dos outros. Dentro do sistema religioso, eles falam que eles falam muito da submissão da mulher, né? A mulher tem que ser submissa ao marido, e fala das escrituras, e não sei o que, entendeu? Mas é só que assim, isso é uma parte social daquela época, as pessoas elas não entendem isso. Eu nunca fui submissa a você. Não. Mas tudo que a gente fez sempre foi de comum acordo. De comum acordo. Então, gente, não precisa o homem ser machista pra cima da mulher e querer impor pra ela que ela tem que obedecer ele porque ele é o homem da casa. Eu não cobro submissão da tua parte, nem você cobra submissão da minha parte. Sim, porque nós fazemos as coisas de comum acordo. Pelas Sagradas Escrituras, nós acreditamos que Deus ele criou o homem e ele tirou do homem a mulher. Mas quem foi que começou o problema da história da humanidade? Foi o homem. Então eu tenho que ser mais humilde do que ela. Então eu tenho que ter esse pensamento, esse raciocínio. Entendeu? E eu já vejo de forma diferente. Eu vejo que quando Jesus veio e se ofereceu em sacrifício para nos salvar, a partir daquele momento Deus nos igualou. Deus colocou homem e mulher no mesmo patamar. É por isso que eu sou a favor do comum acordo. E eu vou falar pra vocês, nós temos o quê? 18 anos de casado? 18 anos de casado. Já divergimos em muita coisa, já discordamos, mas sempre fizemos tudo de comum acordo e graças a Deus, Deus tem abençoado muito, muito mesmo. A gente tem conquistado muita coisa, mesmo com todas as dificuldades, Deus tem abençoado. E isso é o quê? União. União. Nem ele manda em mim, nem eu mando nele. A gente se une para um bem comum. Não é verdade? Verdade. Agora nós vamos para o terceiro áudio. Então esse segundo áudio aqui, nós observamos que ele fala umas coisas muito bonitas para vender uma narrativa perfeita para a Irmandade. Mas naquele pequeno trecho que eu mostrei para vocês, ele deixa claro que quando a irmã foi buscar a palavra, Deus falou, não separe. Então o Deus da congregação, ele é um Deus machista e deixa a mulher ser espancada. Agora nós vamos para o terceiro áudio. Cordeiro é a criança, é a mocidade. Ainda não tem quantos que batizam, irmãos. Às vezes com 12 aninhos. Outros já eram selados com a promessa. Vem o mal, dá uma rasteira nele. Faz um casamento que não foi feliz. Aí o Senhor olha. Fala, é meu, eu comprei. Não vou dar pro diabo. Mas tem que colocar nas igrejas que tem amor. Desde o que prega até o porteiro lá atrás. Porque senão quando entra, fala, olha o pecador aí de volta. Como eu vi um irmão, eu tinha 6 anos de idade, eu lembro até hoje.
A nossa igreja está virando Vega Sopave. Vega Sopave era uma companhia de lixo, irmãos. Vocês lembram dessa companhia? Olha que palavra pesada. Falar porque viu alguém que tinha desviado voltar para buscar os caminhos do Senhor. Mas é tão gostoso pregar aqui. Você quer começar esse áudio? Porque assim, pra mim é um lixo de pregação isso aí. Pra mim é um lixo de pregação. Eu não vou nem falar o básico do Cordeiro que ela vai falar. Mas o final desse áudio eu vou passar a palavra para ela, porque eu fico indignado com esse tipo de pregação. Agora ela vai entrar no conceito de Cordeiro e nós vamos esmiuçar muito bem essa palavra. Porque essa palavra aqui, ela tem um contexto muito grande a ser levantado. Vai lá, fala sobre o ponto de vista. Bom, ele diz que o Cordeiro são as crianças e são os jovens. Gente, mais uma vez, eu não entendo. Mais uma vez, eles invalidam Jesus dentro da CCB. Jesus dentro da CCB só tem valor na hora de pedir dinheiro. Grana. Contribua com a obra de Deus, contribua com a obra de Deus aqui, dê na coleta, vamos fazer a obra da piedade. Mas Deus só cabe nesse contexto na hora de pedir. Porque na hora de dar a Deus o seu merecido crédito, de ser reconhecido como Deus, como verdadeiro, como santo, 3 vezes santo, eles não fazem isso. Olha para vocês verem. Ele diz que o Cordeiro é as crianças e os jovens. Mas todos nós conhecemos que Cordeiro é o Filho de Deus. Por que Cordeiro é o Filho de Deus? Porque Cordeiro era um animal que era muito usado em sacrifícios naquela época. Então, quando Jesus nasceu e cresceu e ele se sacrificou na cruz por todos nós, ele foi chamado Cordeiro de Deus. Por quê? Porque ele foi oferecido em sacrifício pelos nossos pecados. Inclusive, o Cordeiro, lá em latim, é chamado de Agnus Dei. Agnus Dei é o Cordeiro Filho de Deus. Então, se a gente procurar no Google, não tem lugar nenhum dizendo que Cordeiro é criança, é jovem. Jovem é jovem, criança é criança. Cordeiro é o Filho de Deus, o único que foi oferecido em sacrifício pelas nossas almas. Você nunca viu um jovem que se ofereceu em sacrifício para salvar ninguém. Você nunca viu uma criança que se ofereceu em sacrifício pelo bem, pela salvação de alguém. Então, criança e jovens não é o Cordeiro. Cordeiro é Deus, é o Filho de Deus. E tem até um hino que na congregação que fala: eu sou o Cordeirinho e Jesus é meu pastor. Jesus nunca foi pastor de ovelha, tá? Jesus de Nazaré, ele nunca foi pastor de ovelha. O Jesus de Nazaré, ele teve que passar pelo batismo, ele não precisava se arrepender de nada. Jesus de Nazaré, ele não precisava se arrepender de nada. Ele passou por aquele batismo porque ele teve que se fazer como cordeiro para ser lavado. Entendeu? Então aquele cordeiro, antes de ser crucificado, de ser levado a sacrifício, ele teria que ser lavado. Ele não batizou para perdoar pecado. Ele batizou simplesmente para ser lavado. Ele foi levado até o duro madeiro da cruz, só que antes ele participou de uma última Páscoa. E aquela última Páscoa não tinha cordeiro. Vocês podem observar que só tinha lá o vinho e o pão. Não tinha cordeiro, porque o cordeiro era ele. E ele próprio falou, ele próprio anunciou para os discípulos que era para anunciar a morte dele até que ele vinha. E ele veio. Ele foi crucificado 3 dias depois, ele voltou. Então ele voltou. Então parou de ser anunciado aquela morte de Jesus de Nazaré. Porque Jesus, ele deu essa ordem e foi cumprida. Anuncie minha morte até que eu venha. E ele voltou ao 3º dia. E a gente pode ver que essa pregação vai até contra ao próprio hino que eles cantam. Um hino que diz assim: Cristo é o Cordeiro de Deus. Cristo é o Cordeiro de Deus. Entendeu? Eu não vou cantar aqui o hino para vocês, né? Porque
eles vão pedir direitos autorais, né? Que são dono do Inário, né? Eu comprei o Inário, mas eles são os donos, né? Então devolve meu dinheiro. O que acontece? Eles estão contradizendo um próprio hino que eles dizem que foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Que eles dizem que ali foi o Espírito Santo de Deus revelou, inspirou a pessoa para escrever aquilo ali. Então se aquilo foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus e agora eles falam que o Cordeiro não é Deus, e sim crianças e jovens, então eles estão desmentindo o Espírito Santo de Deus. E isso, gente, é muito sério. Prestem atenção. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. E blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus não tem perdão. Inclusive o hino, esse hino do Cordeirinho, né? Ele louva as crianças. Ele não faz, não é um louvor a Deus. Ele louva as crianças. Assim como o servo inútil também deprecia os frequentadores da igreja. Todas as vezes que você bate no peito lá, você canta o hino 260, sou o servo inútil, você está falando para você mesmo que você é o inútil. E Jesus, ele deixou claro que os servos inúteis são lançados às trevas exteriores e o que ele veio é criar um relacionamento de amizade. Mas será que o servo é tão inútil? Será que você é tão inútil? Mas se você é inútil, por que eles fazem tanta questão da sua coleta? Por que eles fazem tanta questão do seu dinheiro? Você é inútil, mas teu dinheiro não. Você, irmã, que não tem muita estudo, trabalha de faxineira, você passou o dia inteiro limpando a casa da patroa. Você acha que você é inútil? Não. Você deixou a casa limpa e brilhando para outra família. Você foi útil. Você foi útil. E aí você chega na igreja e o cara manda você cantar lá. E aí o que acontece? No final do culto, o seu dinheirinho suado lá que você ganhou inutilmente lá no seu serviço, conforme o que foi cantado lá no hino, eles querem. Esse não é inútil. O dinheiro não é inútil, né? Não, o pecador é escorraçado da igreja, mas na hora que ele vai dar, que ele fala assim, ó, vou dar um dinheiro na coleta, o porteiro não nega a coleta dele. Não, eu acho engraçado que é o seguinte, para que serve o hospital? O hospital serve para as pessoas doentes. As pessoas doentes procurarem um médico para se tratar. Para que serve a escola? Para as pessoas irem lá, aprenderem e se tornarem pessoas mais inteligentes, mais sábias. Igreja é para quê? Não é para as pessoas irem lá aprender de Jesus, aprender que só em Jesus tem a salvação e assim conseguir ter a sua salvação. Então por que a igreja não é feita para os pecadores? Se o próprio Jesus disse na palavra dele que ele veio para salvar aquilo que havia se perdido. Ele veio para salvar o pecador. Ele ainda diz que ele não veio para condenar, mas sim para salvar. Mas como que a pessoa vai se salvar se quando a pessoa erra, a pessoa está no erro, comete um erro e vai na igreja, ela é expulsa de dentro da igreja? Aonde ela vai encontrar Deus? Aonde ela vai encontrar o perdão? Simples, gente, simples. Dentro de si próprio. Se você está assistindo esse vídeo e você por algum motivo que não interessa para ninguém, você errou na presença de Deus e você se sente um pecador, você se sente, não é eu que estou te falando não, porque eu não te vejo como pecador não. Você se sente um pecador, ore e peça perdão a Deus. Deus está dentro de você. O reino dele está dentro de você. Então você não precisa de igreja, de templo, cinza, azul, verde, amarelo, de nenhuma cor para você ter o perdão de Deus. Tá bom? Sabe como que você vai ter o perdão de Deus? Você vai sentir que Deus está te perdoando, você não fazendo mais o que você cometeu de erro. Quando você pega e fala, pô, eu errei nisso aqui. Olha, eu gritei com uma pessoa, me senti errada nisso aqui. Não grite mais. Pronto. Procure conversar. Você já vai estar ali sendo perdoado automaticamente. Por quê? Porque você vai estar se corrigindo diante de Deus. Porque não acredite que todos que estão lá dentro da igreja estão santos, não. É que aquela capa, sabe? Aquela capa lá, que é a capa de ser crente, ela esconde muitos erros. Ela disfarça muito bem.
sabe? Então, muitos ficam lá para usar essa capa. Porque o conteúdo do livro não presta. Mas, às vezes, pela capa, muitas das vezes ele é guardado em um bom lugar na estante. Então, não se engane. Peça perdão a Deus na sua casa, corrija aquilo que você errou e você vai ter o perdão de Deus, sim. Você vai ter o perdão de Deus porque Deus veio para salvar o que havia se perdido e não para condenar, tá bom? Eu na verdade eu já tenho uma divergência com a minha esposa aqui, referente a esse ponto, mas é uma divergência sadia. Porque na cruz, Jesus ele cravou todos os nossos pecados. Então hoje, se você cometeu uma falha, você sabe que Jesus já te perdoou na cruz. Na verdade, isso não é nenhuma divergência. Isso, na verdade, que o Michel está falando é um complemento. Eu falo assim nessa linguagem... A sua consciência ela precisa estar tranquila. Eu falo nessa linguagem de pecado, de se sentir no erro, porque é o que a maioria entende. Entendeu? Mas eu também acredito da mesma forma que o Michel. Se Jesus veio, morreu por nós na cruz, em perdão dos nossos pecados, acabou. Acabou. Por que eu precisei batizar de novo se os meus pecados já estavam perdoados? Por que eu tive que me batizar de novo? Sabe por causa de quê? Porque eu sou burra. Porque eu fui burra. Nós somos gentios. Os gentios eles não têm nada a ver com a briga entre Deus e os judeus, né? Claro. O pecado era deles porque eles transgrediam as leis de Moisés. Mas... Agora nós fomos enxertados nessa videira e nós estamos hoje reinando em vida. Então você que está nos escutando, saiba de uma coisa, você precisa tomar posse do teu reino, porque você precisa reinar em vida. Porque Deus ele te prometeu isso, só uma promessa que foi feita em revelação. O apóstolo Paulo falou nas cartas dele que você teria que reinar em vida e você tem que reinar. Tá? É verdade. Agora nós vamos para o terceiro áudio. Não, já fomos no terceiro áudio. Já fomos? O Michel tá empolgado, gente. É verdade, já foi o terceiro áudio. Caramba, eu tava na comunhão aqui, o céu me pegou na hora. Mas é assim, pessoal, eu não vejo as pessoas como pecadores. Eu falo nessa linguagem de pecador porque é para ficar mais fácil da pessoa entender, mas eu vejo da mesma forma que o Michel. Ele falou assim que nisso ele diverge de mim, mas não é uma divergência. Na verdade é um cumprimento, né? É porque assim, eu sou mais da prática do dia a dia. O Michel, ele já é aquela prática mais com o conceito base Bíblia, entendeu? Então, mais um aqui complementa o outro. Não é verdade? Verdade. Esse conceito de perdão, não são todos que entendem esse conceito. Tem muitos legalistas que eles debatem em cima disso, falando assim, não, mas nós temos que ter práticas de obras para conseguir agradar a Deus. Nós temos que agradar a Deus. Deus não precisa de ser agradado. O próprio Jesus, ele falou, eu não recebo glória humana. Deus, ele precisou de se esvaziar todo em Jesus Cristo. Vocês podem ler as cartas de Gálatas, que narra bem essas questões. Ele se esvaziou no corpo de Cristo, porque ele precisava entender o ser humano, ele precisava passar por todo esse processo. Para quê? Para se reconciliar com ele mesmo. A reconciliação foi com ele mesmo. Mas como assim com ele mesmo? Com a criatura com o Criador. Mas a criatura era do Criador, então ele precisava se reconciliar com ele mesmo. Entende? Então, ele na cruz, Jesus na cruz, ele conseguiu ter esse feito em reconciliar os judeus daquelas práticas que eles faziam e perdoar eles e também trazer os gentios para perto também que eram nossos. Então assim, foi redentor, foi glorioso, e quem entende isso começa a enxergar o sacrifício de Jesus no seu próprio irmão. Você começa a entender que o seu irmão, ele tem salvação, ele tem vida eterna, ele já é eterno e já está reinando em vida. Mas cada um, na carne, tem as suas escolhas. Então eu, por exemplo, eu quero fazer, no caso, os frutos do Espírito, por exemplo. Eu quero me voltar para os frutos do Espírito.
Agora tem pessoas que gostam de fazer as práticas carnais. Então quanto mais práticas carnais que você fizer aqui nessa terra, você vai padecer muito mais. Na carne você vai padecer, porque tudo aquilo que você faz, você vai pagar aqui. Entende? Mas os frutos do Espírito, eles fazem você reinar em vida. Isso é importante. Então, Jesus ele falou, amai o teu próximo. E aí teve até um ponto que interrogaram ele e falaram assim, mas como nós compreendemos onde estará o Senhor? Ele falou, quando me viste nu, me deste que vestir. Quando me viste com sede, inclusive teve até um ponto que foi falado, quando estava preso, foste me visitar. Então esse homem que estava preso, que Jesus falou que é para ir visitar, é necessário que ele primeiro aceite Jesus para depois eu ir visitar ele? Não é necessário. Não é necessário porque senão você é religioso. Os religiosos é o seguinte, é a forma que eu vejo. Se você concorda comigo, eu agradeço. Se você discorda, não tem problema nenhum também. Mas é a forma que eu vejo. Que religioso ele é o seguinte, ele tem um ego exacerbado, um ego gigantesco. Que às vezes ele está dentro do ego porque o ego não cabe mais dentro dele. E aí, para ele poder reconhecer que ele está na santidade, que ele está fazendo o que é certo, ele precisa achar nas outras pessoas erros para ele poder se justificar. E aí ele começa a condenar o pecador, aquele não pode, esse aqui está condenado, porque é uma forma dele punir as pessoas que ele não gosta, as pessoas que fazem o que ele não gosta, que fazem coisas que ele não concorda. E outro detalhe que eu quero acrescentar no seu. Esses mesmos religiosos, eles têm por tendência a praticar sacrifícios eles, né, se sacrificando para adquirir o céu. Se você for pegar a parábola do mordomo infiel, você vai ver essa questão. Jesus ele debateu muito sobre essa questão de você querer comprar o céu, você querer seduzir o dono né, de você querer comprar, fazer barganha com o céu e com Deus, né? E isso não existe, fazer barganha, né? Porque foi imerecido, foi dado para nós de graça e nós temos que agradecer somente. E eles dizem que nós, não, vocês concordam com tudo pode. Não é assim, pessoal, não é assim. O que acontece? A gente não estamos mais dentro do sistema religioso. Isso não quer dizer que eu vou sair matando, que eu vou sair xingando, que eu vou sair fazendo tudo que está aí. Eu vou andar conforme minha moral, o meu caráter. Aquela pessoa que pega e sai pelo mundo fazendo tudo enquanto, isso não é porque ela saiu do sistema religioso, é porque ela não tinha moral e caráter. O que mantinha ela dentro de uma rédea era a religião. Então quando ela saiu da religião, ela passou a fazer tudo enquanto. Mas isso não quer dizer que são todos. Não é verdade? Não são todos. Quando a gente fala aqui que você já está salvo, já estou salvo, então eu posso fazer tudo o que eu quiser. Tem alguns irmãos que até usam de um deboche. Essa salvação é no espírito, não é nada da carne. Eles usam até de um deboche e falam assim, então se eu já estou salvo, eu posso ter várias mulheres? Isso é um problema, porque aquilo ali ele está falando, aquilo vem da sua moral e do seu caráter, e não da sua religião. Porque eu conheço várias pessoas no mundo que nunca serviram a Deus, nunca fizeram parte de nenhuma religião, nunca foram batizados nem na católica, e essas pessoas são casadas com uma pessoa só e vivem com a mesma pessoa há anos, sendo fiel àquela pessoa. Ele está no mundo? Não está? Mas ele não vive na bagunça. Então é isso que muitos religiosos querem pegar e dizer assim, vocês pregam que Jesus já pagou todos os nossos pecados, que nós já estamos salvos, então eu posso fazer o que eu quiser? Não. Sabe por quê? Porque aí vem a tua consciência, a sua consciência de moral e de caráter. Se você tem, você vai continuar andando dentro daquilo que você julga certo e correto. Agora, se você não tem, aí você vai desbandar mesmo, você vai fazer tudo enquanto, e você vai usar essa desculpa. Não, Deus já me salvou, eu posso fazer o que eu quiser. E não é isso.
tá bom? Mas aqui eu vou deixando aqui já minhas considerações finais para vocês, tá bom? Eu agradeço que vocês participaram da live no sábado, fiquei feliz e vamos continuar junto aqui, desfazendo as heresias, né? E vamos esperar mais capítulos da novela Jardim Yara. Verdade, eu também quero fazer meus agradecimentos a todos que participaram da live com o Bruno, tá? Também reforço que o vídeo está lá para quem quiser assistir. A live ela foi fantástica, recebemos vários feedbacks positivos. A gente né? teve uns probleminha, pessoal, aqui com as câmeras, com as coisas, porque assim, a gente não é expert, sabe? A gente não é expert nessa parte de tecnologia. Então a gente se perdeu um pouquinho aqui, a gente não sabia se a gente usava o computador, se usava o celular, e aí a gente quis fazer o melhor para vocês. E aí a gente estava testando para ver qual que ia ficar melhor, mas aí acabou que a gente não queria atrasar a live, e aí a gente usou pelo celular mesmo, né? Não ficou aquela Brastemp, né? Mas vocês perdoam nós prometemos que vamos melhorar. Da próxima vez vai ter um videozinho mais bonitinho, né? A gente vai estar mais bonitinho, né? E aí vai ser uma live bem bacana para todos nós. Gente, se você gostou desse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, para que a palavra, né, ela possa chegar a mais corações, a gente possa atingir mais corações com essa verdade, com essa clareza, né, que nós estamos elucidando através das próprias falas deles. Eles erram no púlpito, nós estamos aqui para mostrar. Inclusive já recebi até informação que tem ancião que está estudando a Bíblia. Olha, eles voltaram para a escola. Isso não é eles bom? Voltaram para a escola, gente. Olha que maravilha. Mas isso não é bom? Isso é ótimo, gente. Sabe por quê? Porque isso só vai ajudar a eles falar a verdade. Se eles quiserem falar a verdade. Se eles não quiserem estudar mais para saber como é que eles vão distorcer mais para ensinar essas groselhas que esse daqui ensina. Verdade. Na verdade, eles estão estudando mais para poder seduzir sabe? Seduzir mais as pessoas. Mais arsenal. Isso, né? Mais arsenal, isso mesmo, porque Jesus, como eu já falei aqui, Jesus foi a pessoa que mais criticou o sistema religioso e que mais tirou pessoas de dentro do sistema religioso. O apóstolo Paulo também, quando ia na sinagoga, ele debatia para poder tirar pessoas do lado das sinagogas. E relembrando aqui, pessoal, o nosso trabalho aqui não é tirar você de dentro da religião, da igreja. Isso é uma escolha sua. Você tem que fazer essa escolha, tá bom? Faça essa escolha, mas o que nós fazemos aqui é trazer consciência para você, para quando chegar esse momento de você fazer a escolha, você fazer ela com consciência. Não por modismo, não por pressão de ninguém, mas com consciência. Assim como nós tivemos a nossa consciência e resolvemos, tomamos a nossa decisão e saímos de lá, faça a sua escolha também com consciência. Ok, então se inscreva no canal, que é muito importante também. Ative o sininho das notificações para você receber todos os nossos vídeos. Assim que sair, você já vai receber. E deixe também o seu comentário para a gente poder interagir, tá ok? Deus abençoe a cada um. A paz de Deus com todos. Amém.